E aí, Brains, como é que vocês estão? Se vocês são triatletas há menos de 2 anos e estão pensando em fazer um Ironman Full ou um 70.3, vocês vão descobrir hoje como fica a sua saúde mental durante e depois um ciclo de prova de endurance. Eu trouxe um estudo com base em evidência, obviamente, trazendo alguns dados bem interessantes que vocês podem usar ao favor de vocês durante a preparação e até mesmo durante a prova. E com certeza isso muda o jogo. Esse estudo ele foi longitudinal com uma duração de 6 meses e quando a gente fala de longitudinal a gente fala sobre variação de tempo. Então por isso que a gente consegue coletar dados durante e no pós-prova. Porque durante esse período, durante o treinamento, o ciclo e tudo mais, foi possível coletar variações, mudanças nas características dos participantes, ou seja, dos atletas. O objetivo desse estudo foi literalmente caracterizar o perfil de triatletas homens e mulheres num período de 6 meses na preparação de uma prova de endurance. Só que o que é importante frisar, que eu falei lá no começo do vídeo, se você é triatleta há menos de 2 anos e está pensando em fazer uma prova de Ironman Full 70.3, porque o critério de participação desse estudo eram triatletas amadores, obviamente, que não ganham a vida com esporte, e aí a gente tem os critérios de exclusão. Eu vou ler aqui para não ficar muito repetitivo, mas esses atletas não poderiam ter feito antes um Ironman ou um 70.3 e eles não podiam ter status de atleta profissional, de elite, mesmo que viessem de uma prova curta. Eu acredito que seja isso, ficou subentendido, mas não ficou especificado. Não pode ter histórico de abuso de substâncias, ou seja, doping. Não pode ter doença cardíaca ou pulmonar, por motivos óbvios. Como é que uma pessoa com esse tipo de limitação vai treinar para o Ironman? Não tem como. Se estiver com câncer ou qualquer limitação física, ou gravidez, por óbvio, que não tem como fazer um Ironman você estando grávida, né? E nesse estudo foram convocados, então, 32 atletas amadores, sendo 13 mulheres e 19 homens, com mais ou menos 1 ano e meio de experiência. E esse estudo foi feito lá no Canadá. E como que foi organizado para isso acontecer? Todos os atletas passaram por aptidão física, passaram por um questionário psicológico que avaliou motivação, paixão, tudo isso durante e depois da prova, e 5 participantes foram selecionados para dar uma entrevista pós-prova. E agora vem uma parte legal, porque eles usaram o Training Peaks como metrificação desse estudo. E quem é atleta da Boss sabe que a gente usa Training Peaks. Foi criado um programa de treino para esses 32 atletas, supervisionado por um cardiologista e um cinesiologista. E aí, como eu disse antes, monitorado pelo Training Peaks. E aí eles estruturaram com 3 macrociclos, sendo preparação, competição e transição. E dentro desse macrociclo tiveram os microciclos com pelo menos 2 vezes por semana a frequência de cada modalidade. Ou seja, 2 vezes por semana natação, no mínimo, 2 vezes por semana ciclismo, 2 vezes por semana corrida, 2 vezes por semana fortalecimento. Foi feita a medição da saúde mental desses atletas, então era enviado um link com formulário, um link seguro, obviamente, com alguns questionários sendo a escala de motivação esportiva, eu vou ficar lendo para ficar mais fácil, que foi elaborada para avaliar o nível de motivação da atleta ou do atleta em relação ao esporte. Foi feito um questionário de Positive and Negative Affect Schedule, medindo os traços emocionais, ou seja, a emoção positiva e negativa. E nesse aqui em específico, mantiveram excelente consistência com a prevalência nas emoções positivas durante todo o período, a média, né? Geral. Foi feito um questionário que metrifica a paixão harmoniosa e a paixão obsessiva pelo esporte, que também apresentou uma boa consistência. Só para sintetizar, a paixão obsessiva é quando a pessoa, assim, meio que para a vida dela para viver o esporte, né? Então vira uma obsessão, de fato, não é algo harmonioso que traz algo leve para ela, que ela consegue conciliar com o resto. Foi feito um questionário de Profile of Mood State, ou seja, uma avaliação psicológica onde eles colocavam 65 palavras. A pessoa lia aquilo ali, o atleta lia aquilo ali e circulava as que ele mais se identificava ali com o momento. E nessa parte também do questionário foi mantida uma consistência durante esses 6 meses. E agora que vem a outra parte legal também, que é o resultado da pesquisa, que é o que todo mundo quer saber, como que a nossa saúde mental fica depois de uma prova longa. Então, de acordo com os questionários, os atletas começaram respondendo ali no 100%, super empolgados, motivados, inspirados, e ao longo desses 6 meses caiu para 56% de interesse.
praticamente metade. Isso é um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo é explicável. Porque o que aconteceu? Teve um desinteresse progressivo, porque os atletas viram que era tudo muito repetitivo. Então aquilo foi cansando, não foi te deixando tão motivado. E isso explica para várias coisas na nossa vida, que a gente começa um projeto, começa algo super empolgado, assim, com todo o gás do mundo, vai começar a treinar, vai começar a correr, enfim, e quer correr todos os dias, e aí chega na segunda semana, cai toda aquela motivação e você não sente mais aquela euforia, aquela felicidade de estar fazendo aquilo por tanto tempo. E é natural acontecer isso, então por isso que é importante também metrificar a expectativa diante do que você vai fazer, diante do projeto que você vai executar, diante da atividade nova que você vai iniciar, porque tem que ter essa consciência que tudo que é novo gera estímulo, gera vontade, gera desejo. Mas com o tempo aquilo vai se tornando um hábito na sua vida e não tem nada de novidade. Então, por mais que aquilo traga uma recompensa para o seu cérebro, ele entende que, cara, tipo, beleza, tô num estado basal, não é um pico de felicidade. Lógico, terão dias que serão mais exponenciais, mas no mais vai virar uma rotina. E não que a rotina seja ruim, é porque eu vejo que a gente cria uma expectativa muito alta em torno das coisas, que a gente quer ter essa euforia o tempo inteiro, e a vida não é isso. Quando a gente se apegar nas coisas simples, aí as coisas começam a funcionar melhor e a gente é mais feliz com poucas coisas. Senão a gente sempre vai estar buscando algo extremamente estimulador e aí meio que vai parecer que nada faz sentido, sabe? Então cuidem muito com isso. Eu não sou parâmetro para falar porque eu fui atleta minha vida inteira, então encarar uma preparação de Ironman, de meio Ironman, de uma prova curta, para mim sempre foi meio que a mesma coisa. Claro que quando eu me inscrevi pro Ironman Full, eu comecei pelos 70.3, né? Mas quando eu me inscrevi pelo Ironman Full, no começo eu tava super empolgada, assim, mas eu já tinha essa mentalidade de que, tipo, cara, ok, primeira semana vai ser muito legal, mas tem muito chão pela frente, eu sei que eu não vou sustentar essa empolgação por muito tempo. Porque de fato cansa muito, cansa muito. Não só psicologicamente, mas fisicamente também. E aí a gente entra numa retroalimentação, porque você fica tão cansada fisicamente que a sua cabeça já não comporta mais qualquer tipo de coisa. E esse é até um dado que eu tô trazendo aqui através desses estudos, que é o estresse. Porque você tem que usar muito cortisol o tempo inteiro, você tem que ficar atenta por muito tempo. Você vai pedalar na estrada, fica 5, 6 horas pedalando, você tem que manter a sua atenção totalmente voltada para aquilo, no 100% para não acontecer nada, né? Então, ai, coceira no meu nariz. Ai, desculpa. Então, é desafiador. Por isso que é importante a preparação mental, não para, nossa, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, positive vibes. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é dimensionar o que você vai encarar e lidar com a realidade. Lidar com a realidade, porque o buraco é mais embaixo. Não achem que, nossa, eu vou fazer um Ironman, eu sou foda por isso e blá blá blá. Cara, o buraco é mais embaixo, porque esse estudo foi feito com triatletas amadores que não ganham a vida com esporte. Hoje, aqui no Brasil, existe muito atleta amador que ganha a vida com esporte. E nesse estudo, ele está se referindo a triatletas amadores que trabalham, que têm família, que têm outras milhões e milhões de responsabilidades e ainda conciliam uma carga horária de treino alta para poder executar num bom desempenho uma prova de endurance. Então não dá para ignorar esses outros fatores, tá? Então prestem atenção nisso quando vocês forem querer encarar uma preparação ou algo do tipo. Não achem que vocês vão conseguir levar ao pé da letra na superação, na motivação, porque não é bem assim que funciona. E exige muita preparação de tudo, assim, estruturar tudo, sua vida financeira primeiro, antes de encarar uma prova, porque gasta muito, conversar com a família, ver se a família tá de acordo. Então, tipo, é muita coisinha, sabe? Que a galera às vezes vive no mundo da lua e vou ignorar e vou só me inscrever, porque vai ser tudo lindo. Não é bem assim. Eu tô aqui pra falar a verdade, não pra falar o que agrada a vocês. Foi mal. E se não gostou também, infelizmente eu não posso fazer nada, mas eu lido com fatos.
Os meus centavos sobre esse desinteresse progressivo depois de tudo isso que eu falei. Tem a questão da carga cognitiva, então quem treina para Ironman sabe que é difícil até tomar banho. Então imagina ter feito um treino de 7 horas no dia acumulado e depois ter que responder um questionário de como você está se sentindo emocionalmente. É claro que vai influenciar. Claro que vai influenciar. E também a falta de recompensa, porque, você ficou ali treinando 7 horas e tem que responder um questionário sabendo que não vai ganhar nada em troca. É muito difícil. Assim, lá no Canadá eu não cheguei a notar aqui se eles foram recompensados de maneira financeira. Lá fora eles podem ser recompensados com dinheiro quando eles participam de estudos. Aqui no Brasil isso não pode acontecer. Mas, de qualquer forma, não, eu escrevi aqui, né, que não foi mencionado sobre isso no estudo. Mas não teve recompensa ao responder esse questionário. Então isso desestimula também, porque o cérebro entende que, cara, tipo, pra que eu vou responder isso direito se eu não tô ganhando nada com isso? Por fim, para sintetizar esse estudo, como que foi acontecendo nessa periodização? Então, no primeiro mês de treino, quando os atletas se sentiam mal, eles relatavam que ficavam estressados, ficavam nervosos, ficavam confusos, ao mesmo tempo que, em relação ao afeto positivo, eles estavam mais felizes e motivados porque não estavam fazendo aquilo por obrigação. Então, o que eu entendo quando eles relatam que ficam irritados, nervosos e confusos? Primeiro, por serem atletas inexperientes. Segundo, que no primeiro mês é um mês de estruturação, é um mês de readaptação, ainda mais se envolve família, se envolve trabalho, tudo de tudo. Tem que estruturar toda a rotina para fazer acontecer. É desgastante essa adaptação. Então, como é tudo novo, esse contato gera estresse mesmo, porque pega o cansaço mais uma adaptação, não tem como ficar tão feliz assim. Lá no sexto mês, quando os atletas se sentiam mal, eles ficavam nervosos, mas não tão irritados ou confusos quanto antes. Isso é meio óbvio, porque no sexto mês já foi tempo suficiente para estruturar toda uma rotina em cima de uma preparação de endurance. No tempo que eles também se sentiram mais felizes por já estarem no final, né? Já está quase finalizando o ciclo. Porém, alguns atletas começaram a se preocupar com o que os outros pensam, fazendo com que, de novo, volte naquele looping de sentir mais estresse e mais cansaço. Lá fora eu não sei como é que funciona isso, mas aqui no Brasil eu vejo que isso acontece muito aqui por conta da exposição de rede social. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai fazer uma prova de Ironman, tem aquela adoração da família, tem aquela cobrança das pessoas próximas. Nossa, você vai fazer um Ironman, que legal, para quanto tempo você vai fazer? E aí, querendo ou não, tem uma disputa de ego que rola na rede social, tem uma disputa de ego que rola lá no Strava, quando a gente vai conseguir um com, quando a gente vai conseguir... Pra quem não sabe, com é King of Mountain. Então, é tipo Rei da Montanha. É quando você pega um trecho ali e você faz o melhor tempo de todos os atletas que passaram ali. E tem a Queen of Mountain também, né? Que no caso é a Rainha da Montanha. É a mesma coisa, só muda pra King e Queen. Então, tem muito essa disputa de, pedalei melhor que fulano, pedalei melhor que ciclano, e às vezes, eu já passei por isso. Eu já fui esse tipo de atleta por algum período da minha vida, e quem nunca, sei lá, né, tá fazendo errado, eu acho. Mas eu já tive contato com essa experiência, então por isso que eu posso falar por mim. Às vezes a gente fica muito de olho na grama do vizinho, e quer mostrar para o vizinho que a nossa grama é melhor também. E aí isso acaba prejudicando o treino. Por isso que eu falo, o treino leve é treino leve. E aí o que acontece muitas vezes, né? A pessoa vai lá, corre 5 km solto, a 4,20 de pace e bota, nossa, corrida soltinha hoje. Tipo, mano, a gente sabe que não foi solto, sabe? Kipchoge não faz isso. Kipchoge corre a 6 de pace quando é um treino leve. Então, por que você vai correr a 4,20 num treino leve e vai achar que tá arrasando? Então, isso influencia muito, porque começa a criar essa autocobrança, essa comparação para com o mundo, que acaba gerando mais estresse, mais cansaço, porque você vai dormir pensando no que o fulano tá fazendo, que a ciclana, para quanto que a ciclana tá correndo os 10 quilômetros, os 21, quanto que ela tá fazendo simulado. E, cara, você não sabe de um terço da vida do outro, sabe? O que ele posta ali é um recorte da vida dele, não é o que acontece de fato. Então, tipo, cuidado com isso, sabe? Não fiquem se comparando porque, como eu disse, é só um recorte. Então, a minha conclusão, a conclusão do estudo, né, quer dizer,
é que o começo, o treino pode deixar as pessoas muito ansiosas e estressadas por conta da rotina. Isso provavelmente vai acontecer com você se você for se inscrever para uma prova longa, para uma prova de endurance. Então, você sabendo disso, já vai estruturando toda essa outra parte externa, já vai gerenciando tudo, quanto que você vai gastar, se você tem filhos, como que você vai gerenciar a rotina com os filhos, se você tem marido, como que você vai gerenciar a rotina com o marido, porque você vai ficar muito cansada, como que eles vão se acostumar com a sua rotina nova, com o seu mood de cansaço, porque você vai viver igual um zumbi. Ou seja, você tem que entender que existirão adaptações. Você conseguir olhar para essa perspectiva, você vai sair muito na frente. Você não vai sofrer tanto. É sério. E ainda falta um dado, que é o resultado da entrevista no pós-prova, com os 5 atletas que foram selecionados. No pré-prova, todos os atletas estavam convencidos de que tudo ficaria bem devido ao período de treino. Então, quanto a isso, a parte de treinamento passou muita segurança para os atletas também. Por isso que é muito importante a gente saber estruturar uma periodização direitinho, de acordo com a individualidade de cada um. Isso é uma coisa que eu faço na pós, que quando eu coloco lá na minha anamnese, por exemplo, eu sempre pergunto para as meninas se elas trabalham em pé ou sentada. Isso muda. Pô, a mina trabalhou 9 horas, 8 horas em pé o dia inteiro. Vou tacar um treino longo para ela naquele dia? Não faz muito sentido, sabe? Então, pegar um dia que ela não trabalha em pé para incluir esse treino longo, alguma coisa nesse sentido, e ir fazendo dentro das possibilidades de cada uma. E aí, nesse período de treino, os atletas usaram frases como, durante o período de treino não, desculpa, durante a prova, né? Frases como, eu sabia que eu tinha tudo que eu precisava para acertar, eu sabia que eu ia terminar porque eu tinha treinado direito, e no pós-prova não foi diferente. Eles relataram que ficaram muito felizes com a corrida, e de fato, dificilmente você não vai ficar feliz, ainda mais sendo a sua primeira prova. É um nível de emoção muito grande, é um primeiro contato com algo muito extraordinário mesmo, né, para quem tá começando. Então, tem um nível de significância bem alto. E aí, obviamente, todos relataram mudança psicológica e fisiológica no pós-prova, principalmente a questão da fadiga muscular, porque você fica quebrada uma semana pós-prova, principalmente. Então, além das dores nos membros inferiores, que é normal, as mudanças psicológicas, as pessoas relataram estar mais felizes. Eu não acho que isso é uma regra. Falo por mim também. Apesar de eu não estar nos critérios desse estudo, eu tive o que a gente chama depressão pós-prova, ressaca pós-prova, principalmente depois do Ironman, que foi mas a minha situação foi diferente. Eu sofri um acidente durante a prova e tudo mais. Então, eu vou falar de 70.3. No pós 70.3, eu realmente fiquei muito empolgada para os próximos ciclos, até porque eu estava fazendo o ciclo para Ironman e no meio disso eu encaixei um meio Iron. E aí eu recuperava rápido até, né? Eu era nova na época, eu me senti velha agora, né? Com 27 anos no auge da velhice. Mas quando eu fiz meio Iron eu tinha 21 anos. 20 para 21, alguma coisa assim. Eu era bem novinha. Eu fui até, se eu não me engano, em 2018 eu fui a atleta mais nova a fazer o Ironman. Não do Ironman inteiro, mas naquele ano eu fui a atleta mais nova a completar a prova. Realmente fiquei muito empolgada na minha primeira vez também, mas depois do Ironman full, que eu sofri um acidente, eu fiquei com uma ressaca moral, assim, uma ressaca física, moral, tudo de tudo. Foi bem tenso, assim, sair. Foi um desgaste emocional muito grande. Então, tem essas variáveis também, por isso que eu não adoto isso como uma regra, né? Que, você vai terminar a prova, você vai ficar feliz. Depende. A média sugere que você fique feliz, mas não é uma regra. Olha que legal também, porque esse estudo observacional é o primeiro a explorar parâmetros psicológicos e emocionais de triatletas amadores, no período de 6 meses. Porque muita gente vê, né, atleta de elite, saúde mental de atletas profissionais e tudo mais, que vivem para isso, mas a gente esquece da galera que também leva ao esporte, né, que são os triatletas amadores. Então, numa perspectiva de treinamento, o uso de ferramentas psicossociais e emocionais pode ser muito útil
para fornecer uma abordagem holística no treinamento, proporcionando uma intervenção no acompanhamento. O que isso quer dizer? Que além de você ter uma periodização bem estruturada de acordo com a sua individualidade, além de você estruturar toda a sua vida ao redor para poder fazer acontecer uma prova de endurance, é muito importante você ter ferramentas psicológicas também para se autoconhecer, se autogerenciar durante essa periodização. E para a vida também, né? Não só no treino, mas saber identificar suas emoções e saber lidar com elas de acordo com a situação que você está enfrentando e principalmente visualizar as situações onde, num contexto que dê tudo errado, como que você vai reagir. Então, por exemplo, é uma coisa que eu comento muito com as minhas atletas que se você for um pneu, o que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Você vai sentar e chorar? Não vai resolver. Então, você já tem que imaginar esse cenário de que, tipo, cara, isso pode acontecer. E se acontecer, o que eu vou fazer? Ah, beleza, já criei um mapa mental de que vou tirar minha câmera, vou trocar meu pneu, vou levar um cilindro de CO2, e aí eu vou fazer todo o processo para trocar meu pneu e continuar minha prova, sem me abalar emocionalmente, porque pode acontecer. Pode acontecer. E também isso faz parte do treinamento para com os treinadores. Então, quando a treinadora tem essa abordagem mais holística e cuida mais dessa parte de aspecto de saúde mental da atleta, durante o treino, durante a periodização, isso faz total diferença, isso passa mais segurança, forma uma aliança, sabe? Então, eu particularmente, eu sou fã número 1 da saúde mental das minhas atletas. Eu sempre coloco uma mensagenzinha de motivação lá, ó, fico até... Quando elas principalmente vão fazer uma prova longa, recentemente a gente teve maratonas aí estreando na Boss, então sempre tá um contato mais frequente com essa atleta, motivando, entendendo como ela tá se sentindo, ajudando ela a se entender também, porque muitas vezes, como é a primeira vez, elas ficam um pouco confusas, né? Então quando a gente direciona nesse caminho e não só simplesmente ignora, cara, faz muita diferença essa abordagem, esse acolhimento, esse incentivo. Então já que a gente tá do outro lado, a gente tem que ter esse papel de ser um ponto de ancoragem, ser um ponto de segurança. E é isso que a gente faz na Boss hoje. Então, por isso que não é à toa que toda semana, praticamente, a gente tem resultados expressivos e excelentes. E sempre que acontece alguma coisa de forma que fuja do nosso controle, a gente sabe contornar, tirar o pé e fazer voltar pro jogo. Era isso, espero que vocês tenham absorvido a informação, que vocês tenham aprendido o que acontece num período de 6 meses e, a partir disso, coletem esses dados e apliquem para a vida de vocês se vocês estão pensando em realizar um Ironman ou um meio Ironman. Então, só para sintetizar, cuidem com as expectativas de vocês, gerenciem a vida de vocês, falem com os familiares de vocês, vejam se faz sentido, se é o momento e saibam que existirão oscilações de humor durante esse período. Se preparem psicologicamente, no sentido de não uma positividade tóxica, mas para eventuais coisas que podem acontecer fora do controle de vocês. E procurem um treinador ou uma treinadora que também abrace essa causa e não simplesmente te jogue uma planilha e diga se vira. Tá bom? Acompanhem o IG da Boss, Instagram, tá aqui embaixo. E é isso.